Olá, queridos! Bom dia! Vamos para mais uma aula de arte. O tema que nós vamos trabalhar hoje é o fauvismo. O fauvismo foi um movimento artístico heterogêneo associado à pintura que teve origem na França no início do século XX. Essa tendência artística foi desenvolvida entre os anos de 1905 e 1907. A sua característica principal é o uso da cor pura, sem mistura, a fim de delimitar, dar volume, relevo e perspectiva às obras. Bom, ela teve início, na verdade, no ano de 1901, mas essa tendência artística ela só foi reconhecida como uma corrente no ano de 1905, quando aconteceu a sua primeira aparição no Salão de Outono em Paris. Mas só no ano seguinte, no ano de 1906, foi que eles fizeram a sua primeira exposição artística no Salão dos Independentes. E foi justamente nessa ocasião que o grupo recebeu o nome fauvismo, que significa, que na verdade é uma expressão francesa que significa os feras ou selvagens. Esse termo foi utilizado por quem? Pelo renomado crítico da arte, Louis Bauchelis. Ele utilizou esse termo ao observar uma única obra que estava em exposição, porque, segundo ele, a sensação que a obra causou nele foi através do que ele observou, né? E qual foi a crítica dele, né? Segundo ele, o que ele percebeu na obra foi o uso das cores de maneira brutal e as pinceladas violentas. Por isso ele utilizou o termo. Bom, os fauvistas, eles utilizavam uma temática leve, baseada na alegria de viver e na emoção. Não havia nenhum senso crítico nem político em suas produções. Inclusive, uma outra característica que faz parte das obras é que as cores utilizadas não tinham a ver com a realidade, com o objeto que estava sendo utilizado na obra. E os percussores do movimento, que fizeram, né, deram pontapé inicial, os líderes do movimento, foram os artistas Paul Gauguin e Vincent van Gogh. Eles dois influenciaram de maneira positiva, né, claro, os adeptos desse movimento, que acabaram aderindo a essa corrente artística e fizeram as suas produções. Bom, segundo ele, os princípios desse movimento artístico estava relacionado a uma arte impulsiva, através dos instintos. O que eles colocavam em suas obras eram as sensações primárias. Essas sensações primárias que davam essa impressão de pessoas selvagens. Por quê? Porque eles agiam não de acordo com o que eles viam, não de acordo com o real, mas de acordo com o que eles sentiam, tá? Então, de acordo com as suas emoções, com os seus instintos. E esses primeiros instintos são comparados aos instintos de uma criança. Por quê? Porque quando uma criança ela tem uma reação a uma situação, é como se fosse um reflexo daquele momento que ele está vivendo. Não tem a ver em si com o intelecto, com algo que ele tenha que refletir, pensar a respeito daquilo. Por exemplo, vou dar um exemplo do meu filho. Quando a gente vai fazer uma pintura de um desenho, por exemplo, de um ser humano, ele utiliza a cor que ele quer. Às vezes ele pinta o rosto da pessoa, o tom da pele de verde, de roxo. E quando eu questiono se a tonalidade de uma pessoa é daquela cor, ele disse: mamãe, mas é a cor que eu gosto de usar, é a cor que eu quero utilizar essa cor. Então, os artistas desse período, eles são comparados justamente aos instintos de uma criança, porque eles têm essa mesma reação. Eles colocam em suas obras os seus instintos, a sua impulsividade. Então, tanto as cores como as linhas estão relacionados a isso. Uma outra característica que faz parte desse movimento é que eles não fazem as suas produções ao ar livre. E gente, esqueci agora. Os efeitos da luz solar, lembrei, os efeitos da luz solar,
eles produzem em um ambiente fechado. Esses efeitos eles são causados com efeitos artificiais, mas tentando transpor a luz solar, só que não de maneira natural, tá? Então eles não estavam preocupados, na verdade, com as técnicas utilizadas pelas academias daquela época, né? Pela arte acadêmica, mas eles estavam, as suas artes eram produzidas através dos seus instintos, através dos seus impulsos. Por isso que as cores, existia a exaltação, a cor pura, sem mistura, né? Então era da forma como a tinta saía da bisnaga, ela era utilizada. E essas cores, elas eram consideradas como fortes, eu falei anteriormente, fortes e brutais. E as pinceladas, elas não eram leves, elas eram violentas. Bom, muitos artistas se destacaram, é óbvio, né, nesse movimento, inclusive artistas que já fizeram parte de outras correntes, mas os que mais chamam a atenção através de suas produções são os líderes desse movimento, como eu já falei anteriormente, que é Van Gogh e Paul Gauguin, mas nós também temos alguns outros artistas que chamaram a atenção através de suas produções, como Henri Matisse, Paul Cézanne, Georges Braque, André Dary, Jean Rouy. Outro que também chamou a atenção, além desses, foi George Routh. Então, assim, muitos artistas fizeram parte, foram adeptos desse movimento, utilizando essa temática e utilizando as características que fazem parte dessa tendência. Inclusive, eu deixei no Eclair o exemplo de algumas dessas obras produzidas pelos artistas para que vocês possam conhecer melhor as produções que eles fizeram, tá bom? Beijo no coração e até a próxima aula.